Nas Fórmula 3 e Fórmula 2, nós temos aí 4 brasileiros no total, né, lutando aí por promoções. Na Fórmula 3 temos o Barrichello e o Pedro Clerot. E na Fórmula 2 nós temos nosso queridíssimo Rafa Câmara, atual campeão da Fórmula 3. Ele que tá tentando seguir aí os mesmos passos do Gabriel Bortoleto, né? Inclusive ele foi para Invicta, que é uma equipe muito forte. Então sim, ele tem uma grande chance de disputar o título da Fórmula 2 esse ano. Outro brasileiro na Fórmula 2 é o Emo Fittipaldi, ele que pulou etapas, né? Ele não passou pela Fórmula 3, ele foi direto para a Fórmula 2, então é normal que ele tenha mais dificuldade aí nessa caminhada, mas vamos torcer por ele igual e vamos falar um pouquinho da Fórmula 3, como é que foi o treino livre, como é que foi o treino classificatório, porque tem muita coisa pra gente falar, tem muitos talentos interessantes, não somente os brasileiros, e já iniciando falando aí do treino da Fórmula 3, né? Inclusive, quero já até convidar você, antes de mais nada, a se inscrever nesse canal, que é um canal novo. Mais cedo tivemos um vídeo falando sobre os 2 treinos livres da Fórmula 1, então se inscreve, deixa o seu like, que aqui vai sempre ter um papo geral de tudo que tá acontecendo, não só na Fórmula 1, mas também na Fórmula 2, na Fórmula 3 e na Fórmula 1 Academy, porque temos Brasil em tudo, temos Ferrari em tudo, e eu que sou um ferrarista de coração, quero sempre estar acompanhando. Voltando a falar agora da Fórmula 3, aonde o grande destaque do treino livre foi o Hugo Chocco, né? Hugo Chocco, Hugo Chocco, uma coisa assim, é o piloto lá da McLaren, americano, que ele tem 18 anos, né? Ele estreou na Fórmula 3 no ano passado com 17 anos, e ele ficou ali em 9º, se não me engano, ou seja, foi um desempenho mediano, não se destacou, porém ele já era muito jovem para a categoria, e nessa temporada ele já começou muito bem, inclusive ele liderou o treino com meio segundo à frente do segundo colocado, para você ver a disparidade que ele conseguiu ter dos outros. E a gente sabe que apesar de serem carros iguais, né, as equipes mandam muito porque elas fazem diversos ajustes personalizados, então a melhor equipe é sempre mais interessante, e ele não tá na melhor equipe. Apesar da Campos ser boa, o desempenho dos outros foi abaixo do dele, a não ser no classificatório, mas já vamos falar sobre isso. Ele foi muito bem no treino livre. Quem também participou do treino livre, obviamente, foram os brasileiros. O Barrichello muito mal. Eu sei que ele tá numa equipe bem ruim, né? Que sempre entrega uma carroça, a AIX. Mas se você comparar com os companheiros dele, um ficou em 26º, mais perto, mas o Benavides ficou lá, né? Top 10, em 6º lugar. Tudo bem que o Benavides ele é o mais velho da categoria, com 25 anos, mas mesmo assim os 2 companheiros dele conseguiram entregar, mesmo que um pouco a mais, entregaram a mais com o carro. Isso também vai se repetir no classificatório. Mas falar um pouquinho do Pedro Clerot também, que teve um desempenho mediano no treino livre. Ele ficou em 9º, um companheiro acima dele, outro companheiro mais abaixo, então ele ficou na média ali, teve um desempenho mais ok. O carro dele também não é um dos melhores. E bom, logo nós fomos para o classificatório, né? Não vamos sem muita enrolação aqui, que o Pedro Fittipaldi, já tô confundido com a Fórmula 2. O Hugo Chocco, ele dominou completamente o classificatório, era todo dele. Até que no último segundo, o Teófilo Nael, que é um piloto da mesma equipe que ele, foi lá e tomou realmente essa posição dele e tomou a pole no último segundo. E o que mostra que, apesar de muito talentoso, tem algumas coisas que ele ainda precisa parar, e são coisas da juventude. Ele tem só 18 anos, é normal ele ser muito afoito. Vou dar um exemplo para vocês. Ele estava numa volta que ia ser muito melhor que a primeira volta dele, ele ia dominar ainda mais esse qualificatório. Porém, ele se perdeu ali porque se irritou com o adversário da frente e ele bateu numa placa de publicidade que estava ali na lateral da pista, e aí ficou bravo, já perdeu uma puta de uma volta. Ele já estava no setor 3. Por quê? Porque ficou estressado. Então ele tem que acalmar, que ele é muito afoito, muito talentoso, e ele poderia ter ficado com a pole se ele não tivesse perdido as estribeiras aí, né? Mas isso é algo natural do jovem. O talento tá ali. Outro que eu quero chamar a atenção não é o Nael, ele é bom piloto, mas pra mim, um cara que é uma joia e vai brigar pelo título na Fórmula 3
é o Slater. Ele vem aí de 5 anos que ele ganhou tudo que ele disputou, ele já tem 59 vitórias no automobilismo. Esse menino é um talento absurdo. Eu nem parei pra olhar ainda de que equipe ele é. Se você já sabe, deixa aí nos comentários. Mas é visível que ele é um talento nato, um talento bruto. E já pensou se esse cara já chega, ganha a Fórmula 3, ganha a Fórmula 2? Talvez a gente tá aí diante de um futuro piloto extremamente talentoso. Ele vem ganhando tudo que disputou. Pra mim é um talento absurdo. A gente vê até esses mais talentosos, ficam em terceiro, quarto, numa Fórmula 4, numa Fórmula 3. Esse não. Por onde ele passa é caneco. Então assim, olho nele. Falando agora dos brasileiros no qualificatório, infelizmente o Barrichello de novo muito mal. Foi o 30º de 30 de novo, né? Ele tá tendo muitas dificuldades. Vamos torcer aí pela melhora dele, mas essa primeira impressão não é boa. Ah, mas é o primeiro ano dele. Também é o primeiro ano do Slater, bateu em terceiro, né? No primeiro ano dele nas outras categorias também ganhou. A gente não pode aqui ficar, né, passando pano só porque é brasileiro. Eu não vou fazer isso. Enfim, vou torcer muito por ele, pela evolução dele, mas agora a primeira impressão não foi boa. Vamos torcer aí para que ele evolua e saia dessa situação. O nosso querido Pedro Clerot também, de novo, entre a equipe dele, ele ficou no meio do caminho, mas acabou se classificando apenas em 19º, né? É um desempenho ok se você comparar os companheiros e o carro, né? A evolução parece ser um pouco mais fácil ali, mas vamos acompanhar, né? Ainda vai ter a corrida hoje, que é aquela sprint, e aí eu acho que já tem um classificatório, ou não. É, já tem um classificatório. Não, o classificatório já foi, o que eu tô falando? E aí tem a corrida amanhã, né? A gente vai acompanhar aí o Pedro e o Barrichello, vamos ver, vai que ele sai lá de trás, passando todo mundo. Essa é a minha torcida, quero que o menino se desenvolva, mas por enquanto, né, teve dificuldades aí. Falando agora um pouquinho da Fórmula 2, vamos começar falando do treino livre. O treino livre, o qual o Rafael Câmara foi muito bem, tá? Ele finalizou ali em terceiro lugar, sendo que o companheiro de equipe dele, que é o Joshua Durksen, né, o paraguaio, acabou em 9º lugar. E o Durksen é um piloto já mais experiente na F2, também é um piloto que é muito rápido, então essa diferença é muito importante e mostra o quão bem preparado vem o Câmara, né? A Academia Ferrari fazendo um excelente trabalho com ele e também com o Beganovic, que teve um treino excelente, mesmo o Beganovic tendo aquela carroça da Dams, e o companheiro dele ficou lá embaixo, o que mostra aí que ele tá tirando leite de pedra. É a Academia Ferrari aí brilhando, pra minha alegria, né? E, bom, o que mais a gente pode destacar aqui é que o Gabriele Mini, o italiano aí que já vem algumas temporadas, mostra ser rápido. Ele foi muito bem no treino livre, ele ficou meio segundo à frente da galera, foi basicamente o Gochuco deles, pelo menos no treino livre, então teve um bom desempenho aí. Quanto ao Fittipaldi, né, o desempenho dele foi bem mediano, ficou em 16º, ele se destacou negativamente justamente numa parte ali em que ele atrapalhou o Beganovic estava numa volta rápida, ele travou completamente, né, mas tudo bem, ele tá pulando etapas, vai ser muito natural ver ele errar mais que os outros, né, ele não tem a experiência que a maioria ali tem, mesmo que o cara só teve um ano na F3, o cara teve um ano na F3, agora ele vem de fora, já direto pra Fórmula 2, a gente viu até que o Antonelli teve dificuldades na Fórmula 2, vindo do nada assim, e olha como ele tá bem na Fórmula 1, né, então não é pra se desesperar e achar que o guri é um inútil. Vamos acompanhar, vamos torcer aí, tanto que já vamos falar da classificatória aqui, e o Fittipaldi foi melhor que o companheiro de equipe dele. Não foi um absurdo de diferença, mas ele ficou ali em 18º, o companheiro em 20º, o que aí já mostra que ele conseguiu ganhar a primeira batalha dele, que é contra o companheiro de equipe. A gente sabe, às vezes a equipe é ruim. Você vai ver se o cara, né, tá se destacando minimamente se ele derrota o companheiro de equipe. Aí você pode ver como ele sai numa equipe maior e por aí vai, né, a evolução do piloto. Alguns são joias. E eu tô falando, obviamente, do Rafael Câmara, que conseguiu a 6ª posição no grid. Aí você fala, nossa, sexto, o que que aconteceu? Bom, vamos por partes. Em primeiro que, novamente, ele deixou o Durksen pra trás. Durksen vai largar em 9º. Então ele foi melhor que o companheiro de equipe dele. E eu sinto que o Rafa, né, ele foi prejudicado pelas 2 bandeiras vermelhas que nós tivemos no treino. Na primeira, a FIA obedeceu aquela coisa que eles mesmos falam, que não vai
vai parar o cronômetro para não prejudicar tanto. Na segunda, a FIA não fez isso. A FIA, no seu jeitinho ali, né, o jeitinho FIA de ser, simplesmente continuou o cronômetro com a bandeira vermelha, e para não ficar tão feio, eles falaram que era bandeira amarela, porém com o pit fechado. Então, assim, tudo para passar rápido e não atrapalhar a Fórmula 1. Eu entendo que não deve atrapalhar a Fórmula 1, mas então não coloca essa regra que, ah, não, o cronômetro vai ficar parado. Não venha com falsas, né, falsas modéstias à parte aí, porque ficou feio, né? Os pilotos tiveram que entrar no desespero e o Rafa não conseguiu lutar direito pela pole. Inclusive, o Gabriel Mini, que tinha ido muito bem no treino livre, teve problemas, bateu, teve que sair, foi uma das bandeiras vermelhas por causa dele. Então ele não conseguiu manter aquele excelente desempenho do treino livre, porque acabou tendo esse acidente, né? Aí você se pergunta então, quem foi o pole? Foi ele, companheiro de academia Ferrari aí do Rafa Câmara, Dino Beganovic. Que piloto, né? Ele que já tem uma experiência maior agora do que o nosso querido Rafa, ele foi muito bem, foi pole position, mesmo com a carroça da Dams, enquanto o companheiro dele, o Bilinski, ficava em 12º. Aí a gente já vê que o piloto é bom, né? E, cara, cá entre nós, é bom ver esses pilotos. A Fórmula 2 tem muitas joias, né? Na Fórmula 3 a gente enxerga uma ou outra e, bom, falando em joias, nós temos um piloto, né, que eu quero falar dele agora com vocês. Eu nem falei o que ele fez no treino livre, porque eu quero trazer agora um panorama geral do Herta. Colton Herta, piloto que vem da Fórmula Indy, tem 9 vitórias lá, vice-campeão, um piloto testado já com 25 anos. No treino livre ele basicamente nem treinou. Logo no começo ele bateu feio, teve que sair do treino, né, perdeu pneu ali e tudo mais, e não conseguiu treinar. Aí na classificação ele acabou ficando em 14º, uma posição atrás do Miata, que é companheiro de equipe dele, ficou em 13º. E assim, a primeira impressão foi ruim no treino livre, mas no classificatório pra mim foi ok. Porque se você parar pra pensar que ele ficou só uma posição atrás do companheiro de equipe, ou seja, muito próximo no tempo, levando em consideração que ele não treinou e o companheiro de equipe sim, né? E a gente sabe como é importante na Fórmula 3, na Fórmula 2, os pilotos eles treinarem o máximo possível, eles não têm o tempo de pista que um de Fórmula 1 tem. E mesmo sem esse tempo de pista, ele conseguiu ali ficar bem próximo do companheiro de equipe. Vamos ver o que ele faz na corrida, né? A experiência é muito importante, mas ele não vai ter vida fácil. Aqui é Fórmula 2, Fórmula 1 não é Fórmula Indy. Aqui o negócio é outro, hein, Colton? Vai ser muito legal acompanhar também a trajetória dele. E, cara, a Fórmula 2, a Fórmula 3 sempre entregam muito entretenimento, hein? E as joias que eu vejo, tá? Quero falar aqui pra vocês. E que fase que o Brasil tá. O Brasil tem joias, né? A primeira que surgiu foi o Bortoleto, uma joia fantástica. O último piloto que tinha feito o que o Bortoleto fez é o Oscar Piastri, que lutou pelo título na temporada passada. É só você ver, ele ganhou Fórmula 3, ganhou Fórmula 2, chegou, bateu Fórmula 1 e tá pilotando bem. Tem seus erros, é normal, ele é muito jovem, muito novato ainda, mas a gente vê uma consistência nele e dá pra enxergar isso também no Rafa Câmara. Já ganhou a Fórmula 3, é muito rápido, tá bem já na Fórmula 2, vai brigar sim pelo título e é uma joia. Não tô desmerecendo aqui o Pedro, o Barrichello, o Fittipaldi, mas é que a gente vê quando o cara é diferente. E o Rafa Câmara é diferente. Não só Rafa Câmara, a gente consegue ver que outros pilotos que não são brasileiros são diferentes. O Beganovic, na Fórmula 3 o Guchuco, esse Slater que chegou, são caras diferentes. Você vê que tem um brilho diferenciado ali. E esses caras com certeza vão estar brilhando aí na Fórmula 1 logo mais. Outro que com certeza vai estar na Fórmula 1 até pela rotatividade aí que temos na Red Bull é o Tsolov, né? Tsolov que teve um desempenho mediano para bom no treino livre e também no classificatório, e é um piloto rápido aí que a gente tem que ficar de olho, com certeza vai brigar pelo título da Fórmula 2. E bom, se você não tá acompanhando, eu te dou um seguinte conselho: acompanhe a Fórmula 3, a Fórmula 2, a Fórmula 1 Academy, porque elas entregam muitas das vezes muito mais entretenimento que a Fórmula 1, hein? Ali a fórmula não é tão exata, ali tem a juventude, muita coisa pesa para acontecer muitas loucuras nas corridas, nos treinos, e hoje nós temos aí a corrida sprint, tanto da 3 quanto da 2. Eu vou assistir, vou trazer um vídeo aqui amanhã para vocês. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa estreia aí do Câmara, do Fittipaldi, do Barrichello, do Pedro, que eu quero muito saber qual a sua expectativa para cada piloto, se você concorda comigo que o Câmara
tem um brilho a mais, assim como o Bortoleto, e que logo talvez o Brasil vá ter aí 2 representantes da Fórmula 1, hein? Pra quem ficou tanto tempo fora, eu acho que nós vamos ter 2 representantes que vão ficar muitos anos, e por que não mais vão vir muito em breve. Bom, o vídeo é esse, deixe o seu like se você assistiu até aqui, até porque esse canal é novo, então se você deixa o seu like, você está apoiando muito o trabalho que eu estou trazendo aqui. Também se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo novo, porque vai ser vídeo novo todos os dias, e às vezes até 2 no dia, como hoje, quando é final de semana de corrida, né? A gente tem que trazer não só a Fórmula 1, como também as categorias de base. Eu até pensei em trazer vídeos que falassem de tudo, mas aí eu acho que ia ficar muita salada de frutas, então a Fórmula 1 tem preferência, e depois a gente troca um papo também sobre as categorias de base, tais como Fórmula 2 e Fórmula 3. Se inscreva no canal e a gente se vê no vídeo de amanhã, já trazendo aí o classificatório da Fórmula 1, as corridas sprints da Fórmula 2 e 3. Eu te vejo lá, hein? Obrigado por assistir, tchau!